Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Academia do Amor. Aqui eu coloco técnicas, ferramentas, dou dicas específicas de relacionamento. Eu sou o Jean Carlos, o seu mentor de casais, e no episódio de hoje vamos falar de um assunto que é muito importante para o seu relacionamento. Harmonia. Como manter, como fortalecer, como superar um casamento que não tem harmonia. É muito importante no casamento, para gerar harmonia, que o casal se conheça. Nós somos seres únicos, somos individuais muitas vezes. Nós temos nossas características próprias. Não existe ninguém no mundo igual a você. E isso nos faz entender o quanto nós somos importantes. Quando casamos, nós recebemos um presente, uma joia rara, um ser único. E isso também nos faz entender que quanto mais nós nos fortalecemos, mais nós geramos harmonia no nosso relacionamento. É importante para o casal que conheça a vida do outro, que conheça a história, a realidade familiar, da onde veio, quais são os seus projetos de vida. Mas o porquê, Jean? Por que é importante conhecer a história um do outro, o passado da pessoa? Porque ninguém consegue amar aquilo que não conhece. Quando você conhece a história da pessoa, você sabe como compreender, sabe como fortalecer, sabe como amar, sabe como perdoar. Bem por isso que é importante você conhecer a história do seu cônjuge, conhecer a história do seu esposo, da sua esposa, procurar entender a realidade familiar, da onde que ele veio, para que assim vocês tenham mais clareza e direcionamento para se fortalecerem em várias situações aonde que vai ser necessário um entender o outro. Muitas vezes, quando nós descobrimos, entendemos a realidade familiar do outro, nós também entendemos alguns atos e atitudes dessa pessoa no casamento. E assim fica muito mais fácil, muito mais claro para ter um posicionamento eficiente naquele momento. Nunca fale da atitude do outro, nunca critique a atitude da outra pessoa, mas sim coloque em palavras naquele momento o quanto aquela atitude machuca o teu sentimento. Coloque naquele momento como você está se sentindo diante daquela atitude. Expor o sentimento nesse momento, muitas vezes vai ser o início aonde que vocês conseguem ter um diálogo saudável e assim vocês conseguem gerar harmonia no relacionamento. Mas quando uma pessoa ela critica a atitude do outro, ao invés de gerar harmonia, ela está nesse momento afastando um do outro, aonde que muitas vezes você, por algum momento, não percebeu que aquela atitude pode ser algo do passado da pessoa, uma crença limitante, um padrão repetitivo do comportamento do pai e da mãe. Bem por isso que quanto mais nós conhecemos o outro, sabemos como nos posicionar em vários momentos no casamento. Eu mesmo, para que eu possa estar aqui hoje gravando esse conteúdo para vocês, durante muito tempo eu precisei buscar conhecimento, muitos cursos, treinamentos, muitos livros, muitas viagens para buscar esse conhecimento. Mas para que eu conseguisse buscar esse conhecimento, eu precisei muitas vezes ter o apoio, ser fortalecido, o apoio da minha esposa, o apoio da minha família. O apoio da minha esposa foi fundamental para que eu conseguisse por várias vezes buscar esse conhecimento. Quantas vezes que você chega em casa e você quer ter um diálogo,
falar do seu dia, da sua vida para a sua pessoa amada. Nesse momento é importante estar atento a vários fatores, principalmente como está o sentimento daquela pessoa. Por que, Jean? Por que falar do sentimento, ter atenção quando o outro chega em casa? Porque muitas vezes o que aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com você. Trabalhei por 20 anos dentro de uma multinacional, gratidão por esses 20 anos, mas muitas vezes eu chegava em casa cansado, estressado, mas não porque eu não gostava daquele serviço, daquela profissão, mas porque a minha vida, o meu interior precisava de uma resposta, encontrar o meu propósito. E diante de vários momentos de diálogo, colocando para minha esposa aquele sentimento no meu interior, que era um sentimento onde tinha algo vazio dentro de mim, e eu precisava buscar essa resposta, o apoio dela para que eu conseguisse fazer a minha transição de carreira, estar aqui hoje passando esse conteúdo para vocês, foi fundamental, foi muito importante. Juntos fazer um planejamento, juntos visar o objetivo do casal. Mas Jean, se o objetivo era só seu, como que o casal consegue ter resultados positivos se o objetivo era apenas de um? Quando você fortalece a outra pessoa para que ela consiga alcançar o objetivo dela, o resultado alcançando aquele objetivo, esse resultado gera um sentimento de felicidade, um sentimento de prosperidade. E esse sentimento não fica apenas em uma pessoa, mas ele gera esse sentimento para o seu casamento. Ambos, vocês dois têm resultados positivos com isso. E por que, Jean? Por que os dois têm resultados positivos? Porque muitas vezes, quando uma pessoa fortalece o outro vai ter um sentimento de que ele precisa também ajudar a outra pessoa, ajudar o seu esposo, fortalecer a sua esposa nos objetivos que ela tem como mulher, nos objetivos que ela tem como mãe, nos objetivos que ela tem particulares dela. Quando ela alcança aquele objetivo, o relacionamento, ele ganha muitos pontos positivos, porque o alcance daquele objetivo vai gerar um sentimento incrível de gratidão, de paz, de felicidade, de prosperidade na vida dela, no interior dela, no sentimento dela. E aquele sentimento, ele se expande para o relacionamento, para o seu casamento. Bem por isso que é importante cada vez mais nos conhecer. Quando você percebe claramente qual é a intenção da outra pessoa, qual é o objetivo que ele e ela querem alcançar, você sabe como se posicionar para muitas vezes fortalecer a sua esposa, o seu esposo, para que ele, para que ela consiga alcançar esse objetivo. E isso agrega valor para o relacionamento, para o seu casamento. Quando isso acontece de forma contrária, Jean, no meu relacionamento, muitas vezes eu não me sinto fortalecida. E como superar essa situação? É muito importante o diálogo nesse momento, um diálogo saudável, onde você vai colocar o seu sentimento, a sua verdade, as suas dores nesse momento, colocando com clareza o seu objetivo e também colocando com evidência, com clareza, a sua dor, o seu sofrimento. É muito importante nesse momento para que a outra pessoa consiga ter um sentimento que você precisa ser fortalecida, que você precisa se sentir amada, fortalecida. Afinal, é para isso que nós casamos, é para que nós possamos fazer feliz para ser feliz. E para que isso aconteça, no primeiro momento,
um diálogo saudável. Nesse diálogo, você vai colocar as suas verdades, vai colocar com muita sabedoria nas palavras o seu sentimento, a sua dor, e colocando nesse momento, deixando claro o que você espera do seu relacionamento, para que assim vocês consigam se fortalecer, gerar harmonia e ambos conquistar os seus objetivos. Quando um fortalece o outro vai também fortalecer aquele que fortaleceu. E assim vocês conseguem gerar harmonia. E muitas vezes esse sentimento vai fazer com que vocês criem objetivos, criem planejamentos em comum. Planejamento, objetivos de vocês dois para um relacionamento. Uma viagem a passeio, aonde que vocês vão ter uma nova lua de mel. Um lugar aonde que a sua esposa gosta de ir, o ambiente que o seu esposo gosta de frequentar, a roupa que ele gosta de vestir, a roupa que ela gosta de vestir, a comida que ele gosta de comer, as músicas que ele gosta de escutar. Mas por que, Jean? Por que prestar atenção nessas situações? Porque a admiração de um pelo outro precisa ser constante. A admiração, o desejo de fazer o outro feliz, isso gera harmonia no relacionamento. Como que você consegue fazer o outro feliz? Conhecendo os gostos da pessoa. Qual é a roupa que ela gosta de vestir? Qual é a comida que ele gosta de comer? Qual é o ambiente que ela gosta de frequentar? Qual é o ambiente que ele gosta de frequentar? E muitas vezes, conhecendo o sentimento um do outro, você sabe como fortalecer a pessoa. Se hoje o seu relacionamento está passando por algum desgaste, você sente que está faltando um diálogo, está faltando harmonia, está faltando atenção, carinho, é um momento onde que você precisa se posicionar. Posicionamento é uma palavra que gera os resultados positivos no seu casamento. Nesse posicionamento, você deixa claro como você está se sentindo, para que a outra pessoa possa claramente entender que o relacionamento precisa ter uma nova motivação, juntos conquistarem novos objetivos. É para isso e por isso que um casal cria a união, e foi por isso e para isso que vocês casaram. Então, nesse momento, é importante sempre ter o sentimento da admiração. Esse momento de admirar o outro, ele acende novamente a chama da paixão, a chama do amor, e você sente nesse momento que precisa ter um desejo de fortalecer a outra pessoa. Fortalecer entendendo o sentimento dela, fortalecer entendendo o sentimento dele. Você que é mulher, o seu sentimento é diferente do sentimento do homem. E é por isso que eu sempre falo, mulheres, coloquem o seu sentimento, coloquem em evidência as suas dores, coloquem em evidência o sentimento daquilo que você está vivendo no seu relacionamento. Enquanto você não tiver um posicionamento, nada vai mudar. Um relacionamento que não muda, ele morre. Aquilo que não cresce, muitas vezes vai ficar limitado ou muitas vezes vai desabar. E para que você consiga fortalecer o seu casamento, é fundamental que você coloque em evidência o seu sentimento. Como você está se sentindo hoje? Você realmente deseja cada vez mais construir um relacionamento de prosperidade, construir um relacionamento saudável para vocês conquistarem grandes objetivos juntos? Nesse primeiro momento, fortalecer a outra pessoa é fundamental para que vocês consigam novamente gerar harmonia no relacionamento.
Lembro-me muitas vezes que por muito tempo no nosso casamento, a minha esposa queria por várias vezes fazer alguns cursos, treinamentos da área que ela gosta muito, que é a área de finanças. E por várias vezes eu apoiava ela, mesmo eu ficando em casa, ela lá no outro lado do Brasil, buscando conhecimento, e eu em casa rezando, torcendo para que naquele momento ela encontrasse uma grande felicidade e assim também conseguisse colocar em evidência o potencial dela adquirindo aquele conhecimento. E por várias vezes isso aconteceu. Todas as vezes que eu precisei buscar o conhecimento, ela também me fortaleceu. E é por isso que muitas vezes eu coloco esses exemplos para que você entenda o quanto é importante o casal se fortalecer, o casal conviver em harmonia em busca do mesmo objetivo e do objetivo do outro, para que assim nós possamos ter a vida que nós desejamos ter. Quando você conheceu a sua esposa, quando você conheceu o seu esposo, como foram os primeiros olhares? Como foi o primeiro beijo? Qual era o lugar, o ambiente que vocês frequentavam? Qual foi a música que embalou várias vezes o relacionamento de vocês, o namoro de vocês no início do seu relacionamento? Mas por que, Jean? Por que falar do início do namoro? Porque por várias vezes, para resgatar esse sentimento de admiração, precisamos voltar no início, aonde começou o namoro, aqueles primeiros olhares, aquele primeiro toque, o primeiro beijo, as primeiras declarações de amor, a música que por várias vezes embalou o seu início de relacionamento. Naquele momento, no início, você com certeza fortalecia a outra pessoa. Todo o planejamento que vocês faziam em dois já criava uma expectativa de prosperidade no relacionamento de vocês. E essa expectativa, ela dava sempre certo, porque aquele início do relacionamento gerava grande sentimento de conexão. Um entendia o outro, um fortalecia o outro. Então por isso que é muito importante várias vezes no casamento voltar no início do namoro. Lembrar qual era a roupa que ele gostava de usar naquela época, qual era a comida que ele gostava, qual era a música, qual era o ambiente que vocês gostavam de estar. Como foi o início do seu relacionamento? Quantas vezes você parou e observou como que era o comportamento da sua pessoa amada? Naquele momento, você tinha um verdadeiro sentimento que aquele homem, aquela mulher, era o homem e a mulher da sua vida. E é bem por isso que nesse momento, diante da situação que você está passando, não sei se é uma situação positiva ou negativa, mas nesse momento, volte no início do seu namoro. Procure lembrar dos detalhes que fizeram esse relacionamento prosperar. Foi nos detalhes, muitas vezes, que gerou um sentimento de prosperidade, que gerou uma certeza no seu interior que aquele homem, aquela mulher, era o homem da sua vida. Era o homem, a mulher que ia e vai te fazer feliz por toda a sua vida. Por isso que muitas vezes eu coloco para vocês, o voltar para o início do relacionamento gera uma certeza que nós podemos cada vez mais levantar, fortalecer, aquecer o nosso relacionamento, fortalecer a nossa autoestima.
as lembranças positivas do passado fortalecem a nossa autoestima e a autoestima do relacionamento. Se hoje o seu casamento está com alguma dificuldade, você precisa fortalecer a sua autoestima e para isso, muitas vezes você precisa identificar, lembrar como que foram os primeiros olhares, como é que foi o primeiro toque, como é que foi o primeiro beijo, aqueles olhares, aquele beijo muitas vezes distante, de longe, mas que gerou uma conexão. Gerou uma conexão de sentimento. Lembre-se agora como foram os primeiros olhares e agora você também tem o sentimento que você pode novamente aplicar esse sentimento do início no seu momento atual hoje, no seu casamento. Muitas vezes, aonde que os casamentos caem na rotina, é porque precisa novamente aquecer, fortalecer, porque muitas vezes nós entendemos que por alguns motivos o relacionamento ele pode cair na rotina, mas se o seu relacionamento hoje está nessa rotina que não está agradável para você, o que você pode fazer agora para fortalecer, aquecer o seu relacionamento? Uma surpresa de amor, um diálogo, aquele sentimento de admiração onde que você deseja ajudar, fortalecer o seu amor, o seu amado, a sua amada. Lembro-me muitas vezes aonde que eu precisei por várias vezes até sair do Brasil para trabalhar. E naquele momento eu ficava muitas vezes confuso, será que eu vou, será que eu não vou? O que eu devo fazer? Chegando em casa, tudo ficava mais claro, tudo ficava mais calmo, porque diante da minha colocação para minha esposa, ela olhava nos meus olhos e dizia: vai, aproveita a oportunidade, eu sei que você tem potencial, aproveita essa oportunidade. Imagina se hoje você tivesse esse feedback do seu esposo, esse feedback da sua esposa. Como seria o seu relacionamento? Você se sentindo fortalecida, você se sentindo amada, fortalecida e protegida. Bem por isso que eu coloco alguns exemplos, para que vocês muitas vezes entendam que foi através dos meus exemplos, através daquilo que aconteceu na nossa vida, no meu casamento, aonde que eu consegui criar, buscar o conhecimento e também ali criar um passo a passo, criar um conteúdo, criar ali muitas vezes treinamento, cursos para que a gente pudesse ajudar muitos casais que precisam muitas vezes serem fortalecidos. Lembro-me por várias vezes eu precisar muitas vezes tomar uma decisão aonde que envolvia o nosso casamento. Uma viagem para fora do Brasil não é algo tão simples. Muitas vezes essas viagens demoram 2, 3 meses. Cheguei a ficar 6 meses fora do Brasil. Minha esposa, meus pais aqui e eu trabalhando fora do Brasil. E todos os dias por uma videochamada, a comunicação com a minha esposa. Mas a gente sabe, você sabe, eu sei que o toque, o olhar, sentir o calor da pessoa amada é que gera um sentimento de felicidade e prosperidade. E esse sentimento é que nós também precisamos colocar em evidência em vários momentos, onde que você entende que o seu esposo, a sua esposa, muitas vezes ele tem oportunidades na vida dele. Ela tem oportunidades na vida dela. E para que vocês consigam se fortalecer, é fundamental um fortalecer o outro. Um entender que aquela oportunidade agrega valor para o relacionamento. Foi em uma dessas viagens para fora do Brasil que eu decidi
trabalhar com treinamentos para casais, ser mentor de casais aqui no Brasil, fora da empresa, na comunidade, na sociedade. Mas tudo isso teve um início. E para que esse início acontecesse, ele veio através de um diálogo saudável, de uma conexão de sentimentos, aonde que eu e minha esposa, por vários momentos, nós sentávamos, pegávamos nossos livros, começávamos a estudar, escrever, buscar conhecimento. E assim nós começamos a entender que o nosso relacionamento, ele podia ser também um exemplo para que outros casais conseguissem superar as dificuldades que nós também passamos. O nosso início de relacionamento também teve problema, também teve dificuldade, mas como que nós conseguimos superar essas dificuldades? Buscando conhecimento, buscando entender por várias vezes qual é o perfil comportamental da minha esposa, qual é o meu perfil comportamental, por que que eu faço o que eu faço, por que que muitas vezes eu falava o que eu falava, por que que muitas vezes eu me retraía, eu ficava no quarto muitas vezes calado, muitas vezes chorando, sem entender o motivo daquela situação, diante de algo que a minha esposa apenas comentava ou apenas falava, mas aquilo para ela era normal e eu não entendia, e muitas vezes aquilo me afetava e eu me retraía, ficava calado, ficava quieto, muitas vezes ia para o quarto e ficava lá em choro, em lágrimas, sem entender aquela situação. Mas foi naqueles momentos onde que eu tive um sentimento, isso não está certo, o que está acontecendo? Mais um relacionamento frustrado? Não, isso novamente não. Buscamos ajuda, buscamos conhecimento, comecei a ter formações de autoconhecimento, me autoconhecer. E quando eu comecei a entender as minhas crenças limitantes, o meu perfil comportamental, eu também comecei a entender que a minha esposa tem o perfil comportamental dela, que ela também tem as crenças limitantes dela, que ela tem o jeito de falar, o jeito de agir, que é único dela. Mas quando nós começamos a entender esses fatores, começamos a perceber aquilo que eu poderia fortalecê-la, ajudá-la, para que ela conseguisse entender que nós precisávamos cada vez mais buscar esse conhecimento. E foi assim que o nosso namoro iniciou, um fortalecendo o outro. Logo depois desses cursos, treinamentos, começamos a aplicar no nosso relacionamento essas técnicas, ferramentas, e começamos a olhar para casais que eram as nossas referências, que nós identificávamos naqueles casais que tinham harmonia, que tinham amor, que tinham respeito, que um fortalecia o outro e que conseguiam juntos alcançar grandes objetivos. A nossa história começou com dificuldade, começou com alguns problemas, começou com alguns atritos, mas foi diante da busca do conhecimento pessoal, individual, aonde que nós conseguimos entender o porquê que o outro age da maneira que ele age. E assim nós iniciamos a harmonia no nosso relacionamento. Talvez hoje o seu relacionamento está sendo afetado pela falta de algum conhecimento. Você conhece perfeitamente as crenças limitantes da sua esposa, do seu esposo? Você conhece perfeitamente o seu perfil comportamental? Por que você faz o que faz? Por que você fala o que fala em determinados momentos, em determinadas situações? Quando nós buscamos nos conhecer, esse sentimento que o nosso potencial, nossas características, nossas crenças limitantes, elas também fazem parte da nossa vida.
Só que nós entendemos uma maneira correta e eficiente para aplicar no nosso relacionamento aquilo que agrega valor. Você sabe que você tem crença limitante? Você buscando conhecimento, você vai entender que toda crença limitante pode ser reprogramada. Você sabe qual é o seu perfil comportamental? O perfil comportamental do seu esposo? Jean, a minha esposa, ela é um perfil que ela gosta de mandar, ela tem um perfil comportamental que ela é muito rígida, às vezes agressiva na palavra. Conhecendo esse perfil comportamental e buscando conhecimento, vocês vão entender que todo perfil comportamental pode ser adaptado, pode ser melhorado. Não é porque ela tem um perfil dominante que ela vai ser dominante a vida toda. Ela pode adaptar um outro perfil mais calmo, mais tranquilo, aonde que vocês só conseguem ter essa clareza e ter esse direcionamento buscando conhecimento. Todo ser humano, quando busca se conhecer, automaticamente ele inicia um processo de transformação na sua vida particular e principalmente no seu casamento. E é por isso que eu coloco nesse momento, com muito amor e humildade nas minhas palavras, cada vez mais se fortaleça, cada vez mais se permita ser amado, se permita ser amada, cada vez mais se permita buscar o autoconhecimento para que vocês juntos possam entender o que está acontecendo e o que pode melhorar e como fazer para melhorar. Vocês só vão ter essa clareza quando tiverem o conhecimento de como superar várias situações aonde que nós passamos no nosso casamento. Faz sentido isso para você? De coração, eu quero cada vez mais poder te ajudar. Se isso faz sentido, coloca aqui nos comentários nesse momento. Jean, eu nasci para vencer, eu nasci para ser feliz, eu vou buscar o conhecimento e eu vou ser uma mulher com uma autoestima elevada, eu vou ser uma mulher determinada, uma mulher feliz, uma mulher que é a mulher que decide ser a verdadeira campeã, vencedora, que vai conduzir a sua vida, seus objetivos e seu casamento para a prosperidade. Se isso faz sentido, coloca aqui nos comentários. Coloca ali qual é hoje a sua decisão em diante da situação do seu relacionamento. O que você decide agora? E diante da sua decisão, inicie agora um planejamento aonde que vocês juntos podem cada vez mais gerar harmonia em busca do mesmo objetivo, em busca do seu objetivo, em busca do sucesso da sua esposa, do sucesso do seu esposo, do sucesso do seu casamento. Coloca aqui nos comentários, saúde e sucesso no casamento. Coloca aqui, se foi isso que você entendeu, coloca nos comentários nesse momento. O meu casamento é um casamento de prosperidade. Eu nasci para vencer, eu nasci para ser feliz, eu nasci para ser uma esposa maravilhosa. Eu nasci e eu decido ser um homem, uma mulher que vai transformar esse casamento num casamento de prosperidade. Até o próximo vídeo. Saúde e sucesso!